Bem-vindos, bem-vindos ao nosso programa. Este é o programa Todos Iguais e Todos Diferentes. Nós, enquanto seres humanos, somos iguais, cabeça, tronco e membros, mas temos também o cérebro, que é a estrutura mais complexa do universo, que tem bilhões de células. No entanto, somos completamente diferentes na forma como nós pensamos, como nós entendemos e como nós lidamos com as circunstâncias que acontecem ao longo da nossa vida. Este é um programa jovem, feito por uma jovem, para a juventude. E hoje nós temos um convidado que eu tenho muito orgulho que faça parte da minha geração. Tenho muito gosto no trabalho que tem feito. Vai nos ensinar algumas coisas. Ele diz que a internet dá muito dinheiro e tal. Mas nós vamos começar naquilo que eu penso que é muito importante. Hoje os jovens estão numa busca do conhecimento, da informação, da melhoria das suas condições, mas eu sinto que buscam muito o ter e esquecem da construção do ser. É importante, primeiro, nós construirmos o nosso ser e depois buscar o ter? Eu acho que sim, mas como não sou muito entendida nisso, temos aqui um convidado, como já disse, gosto muito. Danilo, bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o convite. Queríamos muito ter-te aqui. E sinto a vibração do estúdio, porque estamos muito satisfeitos com a tua presença. Obrigada. Muito obrigado eu pelo convite, principalmente neste que é o episódio inaugural. Sinto-me feliz em fazer parte e também com o nome tão sugestivo do podcast, gostei imenso. E então, vamos lá a isso. Disseste há bocado que eu disse que a internet dá muito dinheiro. Vamos procurar. Isso aqui não quer dizer que nós temos, então. Também só estamos a ouvir falar na Europa, não estamos a ver mas nada. alguma coisa, já que é uma ferramenta de trabalho, alguma coisa nós conseguimos tirar daí. Não, claro. Sim, claro, e hoje claro. eu vejo que os jovens buscam muito empreender. Yeah. Penso que têm a ideia de que empreender é só fazer dinheiro. É fácil ser um bom empreendedor. Eu acho que depende do contexto em que nós estamos. Sim. Nós estamos num contexto onde a palavra da moda é empreender, mas na verdade nós para estarmos aqui somos fruto de mães empreendedoras, muitas delas que pegaram cestos para pôr na cabeça e para ir vender de uma forma diferente para chamar a atenção, com esse elemento da inovação. Exatamente. Com a evolução dos tempos, essas formas de empreender foram se alterando, foram se inovando. E hoje, cada vez mais em Angola, precisa-se de pessoas que de facto falem do empreendedorismo com propriedade e que consigam ser até certo ponto referências para as novas gerações, porque passamos por uma altura onde as referências eram ricos e não pessoas que de facto trabalhavam em ideias inovadoras para fazer a diferença e para trazer a diferença. Portanto, claro sim que é difícil empreender, por ser necessário disciplina, resiliência. Muitas vezes vamos ouvir a nossa família dizer que nós somos malucos, porque estamos a vir de um contexto onde os empregos ditos comuns e mais seguros, como trabalhar no Estado, Já etc. não se faz mais muito sentido. Exato, não, mas é o que os nossos pais estão habituados. E quando nós vamos pelo caminho das câmaras, por exemplo, ou de fazer um negócio por conta própria e empreendemos, somos primeiramente criticados, não é? Sim. E então é difícil no início, mas eu sinto que quem empreende tem um sentimento, um fogo, eu chamo um fogo interior, que faz com que a pessoa não consiga desistir. E então é mais ou menos por aí. Como é que olhas a busca pelo conhecimento que a juventude angolana agora tem? Muitos vão pelo caminho que é mais correto. Eu quero fazer isso, por exemplo, és inspiração para muitos. Eu quero ser como Danilo. Mas na hora de buscar o conhecimento, de se treinar, de se preparar, já têm preguiça. Pensam que se terem um carro bonito, uma casa assim enorme, vão ser admirados, vão ser queridos. Essa busca do ter, eu preciso ter para ser respeitado. Onde é que fica o ser no meio de tudo isso? Bom, eu acredito que acaba por ser, até certo ponto, um reflexo daquilo que eu falei há bocado, não é? Eu gosto muito de trazer para as minhas conversas a questão do contexto e a questão de que nós somos um país extremamente recente, somos fruto de colonização. Depois dessa colonização, somos fruto de uma guerra entre nós. Que às vezes até parece que ainda continua, né? Não, continua certamente, porque repara que mesmo as pessoas que participam em guerras, como os soldados norte-americanos, quando voltam para casa, têm a chamada PTSD, né? Que é stress pós-traumático. Exatamente. Então eu acredito que a sociedade angolana está transversalmente cheia de stress pós-traumático, porque nós quando falamos em 20 anos após uma guerra, não é nada.
Não é nada, né? Se nós temos pessoas que Comparando a lutaram, história, certamente nós temos pessoas que lutaram no Vietnã e que até hoje nunca mais foram os mesmos. Quanto mais uma pessoa que até 2000, 99, 98 sim. perdeu familiares. Quantos amigos nós temos que saíram de todas as partes da Angola a pé e que hoje estão a abrir garrafa na discoteca? Ninguém sabe. Então eu faço essa correlação. De facto, nós temos uma sociedade com, até certo ponto, alguns distúrbios do ponto de vista daquilo que é o tecido social por causa disso, mas a guerra não pode ser só o único motivo. Não. E não é o único motivo. Há outros motivos também que possam também, até certo ponto, roçar a nossa própria mudança de vários sistemas políticos em tão pouco tempo. Nós saímos de um país comunista nos anos 80 para um país ultracapitalista. Aula de história. Aula de história. Papel e caneta, porque o aprendizado é bom com Certo. escrita. Saímos para um país depois capitalista, depois de 91, 92. Não quero entrar muito para a história, mas Sim. para quem não sabe, houve Tem uma sempre mudança, alguém né, que foi que a não queda, sabe. a queda do Muro de Berlim e a perestroika na União Soviética, que depois virou Rússia e que, como para quem não sabe da nova geração, nós angolanos estávamos alinhados ao comunismo, a um partido único, e depois mudamos em 92 para o multipartidarismo, quando tivemos as nossas primeiras ditas eleições livres, não ditas, as primeiras eleições livres, onde tivemos vários partidos. Então, também muito novo para as nossas lideranças, esse convívio com muitas coisas que estão aqui a acontecer. E depois, se adicionarmos a isso a questão da internet, que vem depois, na primeira década do século XXI, e começa também a apanhar estas coisas todas juntas, isto é um belo pote para o que nós estamos a viver agora. Todas as sociedades passam por esses movimentos de acumulação primitiva de capitais. A Rússia também passou, mas depois foi levada por um outro caminho por causa de uma liderança que nós vemos de Vladimir Putin. Mas isso é outra conversa, isso não é um podcast de política. Mas isso é só para dizer, mas isso é só para dizer que às vezes as pessoas olham para Angola e olham só para aqui. Sim. Não conseguem ver tudo o que está à volta, porque às vezes também não interessa. E então é isso. Eu sinto que neste momento os jovens principalmente deixam-se levar por aquilo que é mais... Mera vaidade, não é? Não, sem dúvidas, mas também são vítimas deles próprios e do contexto. Sim, falta de autoconhecimento. Então, eu hoje em dia, sim, mas a procura para eu procurar conhecimento, de novo, não quero ser muito complicado. Existe uma coisa que é a pirâmide de Maslow, né? Onde nós primeiro temos que sanar as nossas necessidades básicas. Exatamente. E depois de sanar as nossas necessidades básicas, aí podemos ir procurar outras coisas até subir a satisfação pessoal. Nós, quando estamos à procura do conhecimento, nós já temos a nossa satisfação básica satisfeita. Então, quando um jovem ganha 100 milhões de kwanzas, 200 milhões de kwanzas, 10 milhões de kwanzas e gasta tudo na discoteca, será que ele tem mesmo o conhecimento? Por que ele não tem? Por que ele prefere ter aquela coisa? Acabar logo. Isso, porque ele não tem conhecimento. Porque, na verdade, dentro daquilo que é a dinâmica da vida dele, o conhecimento nunca teve ali como base. Exatamente. Mas isso não é um caso angolano. Sim, porque às vezes os nossos exemplos também não nos ajudam muito. Porque você ganha 100 milhões, você olha na tua família, ninguém... Mas assim, quase, bem lá sucedido, está, você vai dizer, bem, quais porque é que eu tenho exemplos? que ser o primeiro? É exatamente Sim, isso na que eu minha estou a família, dizer. então tem que ser igual, Então, igual aos meus. essas coisas vão acontecer, mas posso te dizer que aquilo que nós vivemos em 2010 ensinou-nos muito, 2010 a 2020. 2010, câmbio de 10. Ensinou-nos muito. Então, hoje em dia, eu já vejo os meus amigos empresários e empreendedores dizerem assim, eu falo de um exemplo prático, olha, vais falar com o empresário e diz assim, olha, eu preciso que tu me emprestes 50 milhões de kwanzas. Estou a falar de um número muito grande, se calhar para algumas pessoas. Vamos dizer, preciso que me emprestes 5 milhões de kwanzas. E ele vai dizer, olha, eu tenho, mas não tenho. E tu vais perguntar, como assim? Tenho e não tenho. Está aplicado. Sim. Olha, eu tenho isto fora, olha, eu tenho isto em ativos fixos, eu comprei um relógio que vai valorizar, eu comprei um quadro, eu investi numa casa, eu estou à procura de conseguir diversificar o meu portfólio. Isto era uma coisa que até 4, 5, 10 anos atrás... Não se pensava. É o processo, mas depois temos aqueles miúdos na internet, como, por exemplo, o Euclides Francisco, Danilo Castro, que estão ali a bater na tecla para que isto aconteça. Porque felizmente chegamos a muitas pessoas. E é muito bom para mim hoje ver que, de facto, a literacia, tanto financeira como a procura do conhecimento,
tem aumentado muito na nova geração. E ainda bem que assim é, porque tenho dito que há um grupo de jovens que fazem parte dos jovens que querem reconstruir o país. Angola precisa de reconstrução. Acho E eu que sei sim. que fazes parte desse processo. Eu também estou. Estamos nós todos, todo mundo aqui tem E responsabilidades a fazer a precisamos sua parte. puxar uns os Sim, outros sim, para que nós sim. possamos Sem dúvidas. alavancar e fazer a nossa parte. Sem dúvidas. Quando eu idealizei o programa, eu queria muito ter-te aqui. E eu pensei, bem, eu tenho que chegar até ao Danilo, e cheguei, depois fui até a Cindy, e ela muito educada. E depois houve algum inconveniente, tivemos que reagendar e ajustar. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não a conheço pessoalmente, mas estava pronta a encontrar a solução. Bem, não dá aqui, mas como vai dar? E eu disse, bem, isso deve ser reflexo do que é o Danilo. É fácil liderar. Te sentes um líder com capacidade de liderar sem problemas, porque nós às vezes escolhemos pessoas, né? Escolhemos não é um termo muito propício, mas juntamos pessoas para fazerem parte da nossa equipa. E cada um vem com a sua educação. Você tem uma visão, diz que é assim, o outro já vê, eu acho que isso que você está dizendo é bem assim. Ele não está a ver o que você está a ver. É fácil fazer essa gerência. Repara que essa questão da liderança, a liderança é um papel solitário. Porque no final do dia, as decisões finais serão tuas. Apesar de tu conseguires até certo ponto ponderar, e um bom líder tem que saber ouvir, mas no final do dia, quando tu vais para casa, a decisão é tua. Então, há que liderar também é um ato de coragem. Sim. Eu gosto. Sinto que estou e sou talhado para isso, mas nem sempre assim foi. É um processo contínuo. Tempo. Sem dúvidas, nós não somos, ou seja, estanques, nós estamos sempre em evolução. Eu abri o meu primeiro negócio, eu tinha 20, 21 anos. Então, já há mais de 10 anos. Eu tinha 16. Exatamente. Eu comecei a fazer festas e a fazer meus primeiros eventos. Livro. Eu tinha 17 anos. Jovem para seguirem, tem livro. E então, eu comecei muito cedo. E então, falhei muito. Uma das coisas que eu falhei foi, eu tinha medo de me assumir como líder. Eu tinha medo, eu queria partilhar a liderança com outras pessoas ao longo desse tempo, para sentido general. Eu não quero que eles se sintam mal, Mas porque vamos nós todos. Isso. E com o tempo fui entendendo que quando tu queres evoluir e queres liderar uma empresa, ela deve ser reflexo da liderança que tu exerces, e depois isso acaba por ser automático para toda a equipa, porque eles seguem o exemplo, eles não seguem as palavras. Se eu atendesse mal uma pessoa, falasse mal com uma pessoa, a minha equipa está a ver isso e eles vão reproduzir. Então, no caso tanto da Cindy como das pessoas que trabalham comigo, eu só estou ali para ajustar, eu não estou ali para criar ninguém. Eu não estou ali para mudar quem tu és. Até porque já disseste que fazer a parte do outro é protelar. Exatamente. Eu estou ali só para dar umas dicas em como nós vamos atingir o nosso objetivo. E uma das coisas que eu tento passar às pessoas com quem eu trabalho é: eu preciso de ti para atingir este objetivo. E tu precisas de mim para te levar a atingir o teu objetivo. Isso. Quando tu atingires o nível que tu achas que podes fazer sozinho, vai. Tem outras pessoas que também querem vir e querem continuar. Exatamente. Então, eu tenho muitas pessoas que nesse processo já saíram das minhas instituições, das minhas organizações, mas eu tenho uma boa relação de parceria com todos. Isso também foi um processo. Até porque as pessoas depois acabam escolhendo. O facto de você não estar comigo não significa que o mundo vai parar porque você foi. Podemos colaborar. Eu sempre digo que todos nós temos um tempo determinado na vida de E alguém. toda a gente que trabalha comigo tem um negócio fora o meu. A coisa acaba, mas todos nós temos um contributo. Demos, pronto, agora é hora de... Sim. Eu acho que essa questão da liderança, eu às vezes vejo certos problemas que parceiros e amigos meus têm com as suas equipas e eu não consigo, de facto, me identificar. Como é que eles lidam deste jeito? Há uns que são muito mais perentórios. Por exemplo, eu tive um debate com um amigo meu que é empresário e ele disse: como é que tu fazes para despedir? E eu digo: eu não despeço. Eu resolvo os problemas aqui dentro. E ele diz: já despedi umas 10 pessoas porque eu trabalho com números e se tu falhas tens que sair, etc. E eu disse: mas a nossa abordagem é diferente. Eu não estou a dizer que a abordagem dela é errada. É uma abordagem. Sim. Mas eu tento sempre entender, porque geralmente quem vem trabalhar comigo já me admira do meu trabalho, que eu faço nas redes sociais. Fica mais fácil trabalhar assim? Sim, porque ele já tem um aspiracional. Ele já olha e já sabe, ele está a falar como um irmão mais velho. E eu não trabalho com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu trabalho, os meus parceiros são mais velhos, parceiros de negócios, sócios, etc. Mas quem está na operação são todos jovens. A Cindy tem 22 anos, está na universidade. Muito bom. Então, eu formo muitas pessoas que depois vão ficar grandes e vão para outros sítios e conseguem fornecer serviços. Então, essas pessoas olham para nós como irmãos mais velhos. Eu tenho uma pessoa na empresa que é mais velha do que eu,
que é diretor, e depois tenho eu, que sou diretor-geral e sou mais novo. Então só. Muito bom. Tocaste neste assunto, lembrei, há uns anos, antes do Covid, eu trabalhava numa empresa e o PCA pediu-me para ir a outra empresa do amigo dele levar uns documentos. No entanto, chego lá, o PCA não estava, liguei, disse que tinha o diretor administrativo, que ia me receber, levou-me numa sala e eu estava aguardando por ele. Ele ligou para um funcionário que era mais velho e chamou. Ele chegou, saudou e ele perguntou, então, os documentos? Não, chefe, é que não deu muito jeito para resolver, porque tem uns problemas, mas vou ver a semana que vem. E o chefe ficou muito zangado, disse que isso é uma empresa, tem que ser mais responsável. O que é, Danilo? Quando ele disse que tem que ser mais responsável, mas ele ficou zangado, porque eu falei, rapaz, estás a falar assim com quem? Tem que ser teu pai. Fez uma confusão. Mas eu não vi isso assim, com bons olhos, porque era uma empresa, ele tinha uma tarefa, independente de ser mais velho, tem de haver respeito, mas ele aí... Sim, mas o ele ficou senhor... extremamente zangado só porque disseram que foi irresponsável. Ele não ficou zangado por causa disso. Já tinha reservas? Não, ele ficou zangado porque ele foi humilhado. Foi É humilhado. diferente. Isso. Tu tens que entender com quem estás a trabalhar. Se eu trabalhar com um mais velho, dessa idade, e ele comete um erro desses, eu não vou chamar a atenção à tua frente. Eu não vou chamar a Por atenção que eu estou aqui a ouvir isso? Eu não vou chamar a atenção à tua frente. Eu vou dizer, olha, peço desculpas, cometemos um erro. Está aqui os documentos. Depois, quando eu for ter com o mais velho, eu vou dizer, olha, não ralha. Né? Não ralha. Chama a Portanto, atenção. é isso que eu estou a dizer. Explica. Olha, é Por quê? necessário que nas outras situações funcione assim, assim. E se eu entender que aquilo já é um handicap comportamental, que já vem de raízes, que eu não vou conseguir tirar, eu vou começar a esvaziar os poderes dele devagar, passar para outra pessoa e pôr numa área onde ele pode começar a subir dentro daquilo que ele é bom. Então, eu não vou chocar com ele. Eu vou entender quem ele é. Entendes o que eu estou a dizer? Percebo. Então, muitas pessoas não têm essa domínio. visão. Ele vai chegar, isso não é assim que funciona, está errado, não sei o quê. Eu também dou bafo. Dou. Eu fiquei... Mas, É como se eu não estivesse aí. mas isso é altamente pouco profissional. Eu disse, mas... As coisas, por quando quê? têm que ser feitas, têm que ser feitas. Por exemplo, neste momento eu estou a produzir um evento e há stress. E Emoção. exato. Vamos ir por aí depois. E eu estava a falar com alguém da minha equipa, há bocado, com duas pessoas, e eu estava a dizer, epá, a tua forma de comunicar não está correta e está a trazer dificuldades à empresa. Nesse sentido, naquele sentido. Mas eu falei de uma forma, porque esse Danilo Calmo que estás a ver aqui, Não é? eu sou extremamente... Porque nós temos que ir buscar resultados. Exatamente. Eu sou extremamente energético, mas não sou mal educado. É Sim. diferente. É, Tu podes ser completamente. energético E e não ser educado. mal educado. Uma coisa é eu dizer, isso não pode ser feito dessa maneira. Nós temos que fazer assim. Vem cá, explica-me assim. Como é que funciona? Assim, assim. Assim, tudo bem. Então, vamos pegar, vamos fazer. Ele está a entender, tipo, ok, estão-me a levar a fazer. Outra as coisa é, tu és um incompetente, eu não sei porque que trabalhas aqui. Isso é outra É coisa. completamente diferente. Você não sabe que não pode fazer isso. Ralhar uma pessoa assim. Isso ninguém gosta. Principalmente à frente de um parceiro ou de um E cliente. se estás a ralhar um mais velho, pior ainda. Isso é África. Depois ele ficou tão indignado. E disse responder à que- tua frente. Parecia que estavam a discutir. Estavam a discutir. E eu assim, perdida no meio. Já me aconteceu. O que eu faço meto-me. Eu digo, olha, peço desculpas. Sério? Claro. Olha, Eu não aguento. Não, eu tenho que me meter. Eu vou dizer, olha, peço desculpas, isso é um assunto alheio a mim. Por favor, levem isso lá para dentro. Eu só preciso do meu documento, vamos embora. Acabou. Vamos falar lá dentro, não vão falar à minha frente. Sim, não aguento. E depois, quando o senhor percebeu que eu estava aí, disse, depois. Tudo bem? Me perguntou se estava tudo bem. Não, Eu disse, não. sim. Eu meto-me, eu vou dizer, olha, Tu- peço desculpas. tudo bem. Eu não consigo. Eu tenho que terminar aqui. Eu não me esqueço disso, porque nunca vi uma coisa assim, parecida. Mas isso em Angola é regular, é Então, recorrente. é que ando pouco. Não, isso em Angola é recorrente. É colegas discutirem à frente uns dos outros. De pessoas que não conhecem. Porque é a primeira vez que estavam comigo aí. Isso aqui é muito comum. Danilo, eu tenho visto que as pessoas, às vezes, têm uma pequena dificuldade em tomar decisões. Querem fazer. Eu vou fazer, porque isso já sabe que é o melhor para ela. Mas, na hora de tomar a decisão para fazer, o que é que leva uma pessoa a procrastinar muito? Sabe que tem que decidir para mudar de vida, mas não muda. Você que é jovem e tiveste que tomar muitas decisões, Certo. como fizeste isso? A questão que se coloca é que, primeiro, o teu meio vai determinar como é que tu vais olhar para o teu processo evolutivo. Vamos dizer que no teu meio, eu gosto de falar de números porque impacta. Vamos dizer que 1 milhão de kwanzas é muito dinheiro na tua família.
1 milhão de kwanzas é muito dinheiro e na tua família todo mundo sempre ganhou salários de 150 mil kwanzas, 100 mil kwanzas. E faziam isso basicamente indo ao seu emprego no Estado normalmente. O meu pai fez uma vida normal, indo ao Estado, trabalhou no Estado a vida toda, etc. E eu vi sempre o meu pai a fazer isso. Quando é que algum dia eu vou pensar em que eu posso fazer 100 milhões de kwanzas? Eu, para ser muito honesto, várias vezes vejo certas discussões na internet que existem certos números e certos níveis de sucesso Que é discutível. Não é discutível. As pessoas não acreditam que existe. Existe? Claro. Eu há dias vi uma discussão do Elon Musk com o Mark Cuban. O Mark Cuban tem 6 bilhões de dólares. O Elon Musk tem 240 bilhões de dólares. E o Elon Musk disse, tu não estás no meu nível para falar comigo. E nós estamos a falar de bilhões de dólares. Isso não tem limite quando estamos a falar de dinheiro. Dei esse exemplo muito básico para dizer o quê? Primeiro, muitas pessoas aqui não conseguem entender que podem ir mais e que podem fazer mais. Porque estão, o que se diz em inglês, numb. Ou seja, estão amorfas. Vou fazer a minha vida, vou entrar nesse processo. E isso é uma questão... nem queria entrar nesse tema, mas isso é tipo a depressão. Quanto mais tu estás no buraco, tu não sais sozinho. Precisas de ajuda. De ajuda e precisas de ter a iniciativa de sair de casa, de abrir as janelas, de tentar fazer uma coisa. Não estou a dizer que a depressão se cura só com isso. Procurem médico, psicólogo, Sim, etc. exatamente. Mas o que eu estou a dizer é que há coisas que tu tens que dar o primeiro passo. O problema é esse primeiro passo. De onde é que sai esse balanço? Primeiro, já falei há bocado, se tu não tens um meio que te motiva a ir buscar mais, tu vais sempre pensar que o que tu estás a fazer... é suficiente, está ok. Está ótimo, primeira coisa. Segunda coisa, se tu não tens ferramentas para fazer mais, tu nunca vais sair de onde tu estás. E quais são as ferramentas? Conhecimento. Seguir o Danilo. Se quiserem. Conhecimento... Pelo conteúdo, não estou a dizer pela pessoa, o conteúdo. Conhecimento de várias ordens, desenvolvimento pessoal e profissional. Leitura, etc. Se tu não te melhorares, tu vais continuar sempre onde tu estás. E o processo de melhoria é contínuo, nunca acaba. Jamais. Isso é uma das coisas. Depois, há uma das coisas que eu uso muito que é, se eu sinto preguiça de fazer uma coisa, aí é que eu faço. Nossa. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. É como se tu estivesse a fazer um hack ao teu cérebro. Se eu sentir do género, já estou a começar assim, vou-me deitar. Não, tenho que ir fazer. Eu tenho que ir fazer porque eu sei que se eu continuar a fazer aquilo, vai se transformar num hábito. Porque o teu cérebro é uma criatura, como tu falaste no início, complexa e de hábitos. Tu habituas. Nós agora estamos a falar muito sobre os algoritmos. O teu cérebro tem algoritmos. E se tu habituas o teu algoritmo à preguiça, ele vai aumentar isso. É o que vai mostrar na tua feed. No teu feed do teu cérebro é do gênero... conosco. Não, vou relaxar, vou comer, vou fazer não sei o quê. E depois o próprio contexto faz com que pouco pareça muito. Exatamente. Eu não estou a falar de Angola, estou a falar no contexto internacional. Sim. Se nós fizermos uma análise, o povo constitui a maior parte da população. E depois, as elites que detêm o conhecimento ao longo da história são a minoria, certo? Certo. Bem minoria. Claro, e eu controlo aquilo que tu consomes. Então, o que eu vou te dar é o que vai te fazer amorfo, para tu não me fazeres frente. E temos muito esse problema. A nível mundial. Isso é em todo lado, não é só em Angola. Então, o que eu estou a tentar dizer... Ele não mentiu. Claro, é em todo lado. O que eu estou a tentar dizer é que isto está montado para tu continuar onde tu estás. Exatamente. E ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Mas depois também tens uma coisa que acaba por ser uma dicotomia ou uma ironia, que é... Exatamente. Eu posso te dizer... Alguém que acompanha futebol que está aqui atrás nas câmaras? Não estou a dizer que não acompanha, mas só estou a pedir. O Messi, quando finta, vai para que lado? O que acompanha? Não fiquem com medo de dizer. O acompanha Messi, não está a quando finta, vai responder. para que lado? Puxa para a esquerda, né? E depois bate. O Robin, quando fintava também, puxava para onde? O defesa sabe que ele vai à esquerda. Conseguiam travar? Não. Pronto. Isso é tipo nós na vida. Todo mundo sabe que se eu consumir conteúdo de qualidade e knowledge, eu posso libertar a vida da minha família. Vamos despertar Posso, e vou certo? buscar mais. E Eu tenho posso, mais. eu sei. As pessoas às vezes gostam de dizer vem-me, tipo, mudar a minha vida e Isso não revolucionar. acontece. Você sabe o que tem que E a fazer. internet agora hoje diz 10 passos para você Chegaste alcançar lá. o sucesso. Chegaste lá. Em 3 meses Então, você o que muda eu a estou a tua dizer? vida. A tua finta à esquerda está em todo lado. Exatamente. Está no telemóvel, está nas pessoas que estão a partilhar.
o caminho está aí. Partilhem. Então, eu digo sempre o seguinte. Eu posso te dizer como fazer $1 milhão. E posso dizer que tens que acordar às 5 da manhã para o fazer. Não vais acordar. Vais falar É, que a é pessoa mentira. faz 2 dias, depois diz não. Não, vais falar que é mentira. mentira. Mas vão dar Só isso acordar aí. às Achas? 5. Depois estás a ver a vida do teu amigo a mudar. Uhum. Lhe deram, isso aí é patada. Alguém lhe dá a patada. É, A tem sempre patada alguém tá- que te ajuda, você nunca fez nada. Tu nunca tiveste uma geração mais capaz de se libertar das amarras da ignorância Do que és. que esta. Mas, ironicamente, é a que menos o faz. Porque o contexto. quadro está montado para que assim seja. E mais, quando tu saís da matriz, vais ser combatido. Sempre. E o combate não vem de Começa na fora. família. O combate, Eu entendo isso. o combate não vem de fora. O combate vem É. de dentro. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E os seres humanos estão montados para combater, Uns aos outros. e mais do que isso, para combater tudo aquilo que ataque a sua mesmice. Se eu vestir aqui vermelho, vocês vão se sentir mal. Se eu vier de camisa vermelha, calça vermelha, sapato vermelho, vocês vão dizer, pô, Danilo, veste à toa, porque eu sou diferente. Sabes o que eu E a estou a dizer? diferença faz o mundo, percebo. Nós não lidamos bem com isso. Não. Porque se eu acender muito, eu estou a ofender. Automaticamente estás a me apagar, nem é assim. Mas isso deve ser uma coisa da nossa cabeça. É a natureza. É. Se nós vemos que uma coisa aqui está a brilhar muito, o nosso eu humano sente o quê? Isso também Tá quer brilhar mais aparecer. do que eu. Quer aparecer. Não pode. Está mais do que eu. Porque... E isso ultrapassa laços sanguíneos. Exatamente. A tua própria mãe pode sentir isso. O teu próprio pai pode Os sentir teus isso. amigos, teus irmãos. É normal, é comum. Daí que crescer dói e acabas por É ficar quase comum. sozinho. Então, muitas vezes tu vais sentir o quê? Poxa, eu não acredito que o meu irmão fez esse mambo. E depois, quando tu já estás treinado psicologicamente e quando tu entendes o contexto, tu podes dizer assim, isso não quer dizer que o meu irmão não me ama. Simplesmente o seu eu humano falou mais do alto que ele. do que o amor que tem por E aquilo saiu uma reação e ele lidou mal com a situação. E depois aí dá-te a capacidade de perdoar, porque estás a ver cena de cima. Exatamente. Entendes o que eu estou a dizer? Passei por isso, porque eu me sentia indignada com a vida que eu tinha. Eu disse, bem, eu, Maria Rosa, filha de Deus, vou ter essa vida, não. Então eu estava a dizer às minhas irmãs, somos só meninas, nós podíamos fazer, tem umas ideias e... Você tem que planeta? Eu disse, aqui vai dar certo. Nada. Agora já me perguntam, fizeste como? Eu disse, eu vos chamei para fazermos juntas. Então, não explica. não? Mostra. Exatamente. Essa é a melhor forma de fazer, porque quando tu estás a pedir autorização para ser validada, vão te negar a entrada. Isso significa o quê? Se tu queres fazer um evento ou queres criar um projeto que é muito grande para a cabeça das pessoas que estão à tua volta, nunca ninguém viu. Então, tu tens que te validar diariamente a ti mesma para dizer assim, eu faço. eu vou fazer isto, mas não vou avisar. Quando eu fizer, eles vão entender, tipo, uau, Maria consegue fazer isso, ela consegue executar isso, ela consegue fazer isso. Então, é tipo, eu passo muito isso na minha vida, que é, ok, estou a dar um exemplo hipotético. Eu vou construir um prédio. Eu vou falar alto, eu vou construir um prédio. E as pessoas vão dizer, não vais. Imersão Danilo. Eu vou construir um prédio. E eu já estou a avisar que eu vou construir. É como o Robin estava a dizer, eu vou te dar à esquerda. E as pessoas estão dizendo, finta então. Só que tu não sabes o momento. Porque o Robin, para te dar finta à esquerda, ele sabe o momento que tu vais dar o bote. Ele já fez aquilo tantas vezes que eu sei que se eu continuar a fintar à esquerda, a treinar, tu não vais conseguir me apanhar. Isso é a mesma coisa quando tu estás a executar um projeto. Qual é o teu primeiro medo? Falhar, o que é que vão me falar? Essa é a primeira coisa. Portanto, eu não tenho medo de falhar. Porque eu já falhei tantas vezes. Faz parte. Que as pessoas não se lembram do falhanço. Quando dá bem, tu só precisas de uma vez. Exatamente. Então, se tu repetires sempre. Coisa. Por exemplo, nós estávamos aqui quando nós entramos. E eu lembro-me que eu fiz o meu primeiro podcast em 2012, em Portugal. Lembro. E eu mostrei, não estou a falar dos anormais, antes dos anormais. Eu já tinha um podcast onde eu tinha esse setup assim em minha casa, mas eu fazia com câmaras C920 da Logitech HD, que filmavam a 1080 na altura. E o que isso me deu? Eu colava as câmaras tipo com os post-its e comecei a fazer podcasts e eu trabalhava com Ustream e tinha uma regi digital, etc. Então, as pessoas estavam a dizer, mas esse cara está a fazer o quê? Você faz festa, mas agora também fala na internet, etc. Isso dá uma liberdade de hoje, quando, por exemplo, eu fiz os anormais, quando nós fizemos o setup assim, eu já sabia
que ok, esta é a minha câmara, esta é a tua câmara, esta é a câmara central. Então, eu já estou 3 ou 4 anos à frente, as pessoas estavam a rir de mim. Exatamente. Quando nós começamos a fazer podcast, eles diziam que nós estávamos a falar à toa na internet. Agora todo mundo quer falar à toa na internet. Eu já não estou aí. Todo mundo tem um estúdio. Eu já não estou aí. Agora o que eu te vendo é o meu conhecimento da minha falha. Se tu não queres passar pela minha falha, eu te vendo a solução. Eu vendo-te isso. Ainda bem. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. Então, tu erras cedo, dá-te a possibilidade de vender soluções para quem ainda não errou. Exatamente. Então, tu só tens que ter uma coisa, que é a coragem de fazer e não avisar. E ainda bem. Não avisa, faz só. E ainda bem. Eu sempre já estava a dizer desde o início que teria muito gosto em ter-te aqui, porque você não pensa Danilo, você pensa comunidade. Eu sei isso, aprendi isso, mas eu preciso ensinar outras pessoas a chegarem lá. E aí temos a imersão. Bater sozinho não cuia. Não dá. Você precisa de outro corpo para fazer o tchim-tchim. Sim, a questão é que se tu bates sozinho, vais ter que estar sempre no terreno. Onde é que eu aprendi isso? Quando eu era DJ. Danilo! Sim, claro. Eu aprendi que se tu tiveres... E vou dar o exemplo de novo quem está aqui. E fica já também essa dica de consultoria. Se vocês estiverem Papel, sempre... caneta, Se tu consultoria. estiveres sempre atrás da câmara, nunca vais ter tempo para ter o teu estúdio. Porque vais estar sempre atrás da câmara. Então, o que eu aprendi é que se ele não ensinar a 10 pessoas, tu nunca vais liderar. Porque vais Vais ter que estar sempre aí, no todo terreno. momento. Então, é obrigatório tu precisa formar as pessoas desenvolver. para tu seres livre. Tu só vais conseguir ser livre na medida em que tu partilhares. Eu só consigo ser livre em já não fazer lives, porque eles viram-nos fazer, reproduziram, e há quem faz melhor que nós. Então eu já posso avançar para outra coisa. Eu só avanço na medida em que eu partilho. Pronto, Se eu não- fiz, já posso Se eu não escalar outra partilhar, coisa. eu vou ter que ficar preso, como muitas pessoas estão presas a coisas para a vida toda. Querem ficar ali, não, Uma eu coisa ainda errada, sou. né? Então estás a ver aquele cota tipo, não, eu também ainda bato, eu também ainda posso cantar, eu também ainda estou no palco. Eu não quero ter 50 anos a cantar, eu não Nem quero ter eu. 50 anos a filmar podcasts Sim. em frente à câmara. Eu quero ser o dono do estúdio, eu quero ser Exatamente. acionista na empresa que faz a câmara. O Madia que Exatamente. faz essa câmara está sentado numa banda nas Maldivas, Yeah. com ações dessa empresa, enquanto nós estamos aqui a bombar. Exatamente Ele está na isso. praia. Ele pode passar o ano na praia. Percebes o que eu estou a dizer? Então, o que tu queres fazer é participar do processo, aprender o processo, formar as pessoas Conhecimento bom E é step conhecimento partilhado. e step back. Fica só ali com uma açãozita ou outra e base. É assim mesmo. Muito bom. Teu livro, Danilo, o que eu aprendi antes dos 30. O que te levou a escrever? Bom, 30 coisas que eu aprendi antes dos 30 anos. Na verdade, quem me incentivou a escrever esse livro Leiam. foi o meu sócio, Candace, que ele disse-me que, disse-me assim, puto, nós já vivemos muita coisa. Se isso tivesse em forma de livro, eu acho que ia ser espetacular, porque eu estava dizendo, mas eu tenho 29 anos, vou escrever um livro, o que é que eu É vou um ano antes dizer? dos 30. O que é que eu vou dizer? E ele disse, mano, pensa só as coisas que nós já fizemos. Nós já demos festa, já perdemos combo, já fomos para vários países do mundo, já conhecemos várias pessoas, já lidamos com todo tipo de situações. Eu acho que dá um livro. E eu disse, ok, está fixe. pensaste. Está a falar, está a fazer. Então eu fui e comecei a escrever. Rodeei-me de pessoas que já tinham escrito, que me Livros. ajudaram aquilo que eu falei há bocado. Fui ter com quem já escrevia e Exatamente. perguntei, como é que se escreve um livro? Assim, está fixe. Vou-te dizer o principal motivo, 2 motivos pelos quais as pessoas não escrevem livros. 3. Primeiro, têm medo que não tenham nada para dizer. Essa é a primeira coisa. Porque não viveram, será? Não, por insegurança. Acham que não viveram muito. Acham que tem. Eu tenho 25 anos, eu não tenho nada para falar. 25 anos Existe é- essa ideia de que os livros são para pessoas que já viveram muito. Mas se eu tenho 25 anos e dos 12 aos 24 eu vivi situações. Eu, por exemplo, se eu tivesse 25 anos, eu poderia escrever das coisas que. Fizeste aos 25? Não, as mudanças que, por exemplo, eu como mulher, né, se eu fosse mulher, quais foram as mudanças hormonais que eu já passei até ter depois da minha primeira menstruação? O que é que eu mudei como mulher? Isso é uma coisa muito interessante. Quem já falou sobre isso? Há uma angolana que já falou sobre isso? Não. Achas que não iam comprar? Iam. E dentro do livro não podíamos juntar uma médica e ela mostrar como é que se lê as coisas. As secreções. Estás a entender? Tem muito assunto. Então, será que é preciso eu ter 50 anos? Não precisa. Não preciso, mas a Coragem. sociedade diz que se tu escreves isso, és maluca. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que as pessoas mais travam em escrever é: não vou vender. Quem é que vai comprar?
É bandeira, se eu só vender 3 cópias, quem vai comprar? Minha mãe, pai. Vão me olhar como um falhado. Mas Nem estás a comprou. entender que o julgamento é sempre vão me olhar. Yeah. Eles vão dizer. Mas quem são eles? Invalidam a sua própria opinião. Quem são eles? Mas quem são? Quem são vocês? Pronto. Depois, 3. Outra coisa que também trava as pessoas de escreverem é tenho medo de dar bandeira a errar a escrever. Não sei escrever. Não sei pôr vírgulas, vou cometer erros ortográficos. Tenho medo. Se resolve com estudo. Mais do que isso, as pessoas não sabem que tu podes escrever o que tu quiseres, aquilo depois vai para uma revisão ortográfica, para as pessoas ajustarem tudo certinho. Bem organizado. É como uma produção de televisão. O produtor executivo não pega na câmara. Ele pensa o programa e vai buscar técnicos, os técnicos fazem e ele vai dizer não, aqui não, ali não. É a mesma coisa como tu escreves um livro. Tu podes escrever o livro, broar o que tu quiseres, vais passar a uma pessoa, essa pessoa especialista vai corrigir tudo, vai te dar os insights, depois tu aprovas e o livro sai. Tu não precisas de ficar ali. Outra coisa, não precisa de escrever à mão. Podes simplesmente falar, ditar, Com áudio. vais gravando. Mais do que áudio, tu tens ferramentas como, por exemplo, o Whisper e outras, que eu tenho aqui, eu uso, por exemplo, quando vou fazer reuniões, onde eu estou a falar, olha, eu estou aqui a fazer o programa, etc, etc, e depois eu aperto OK. Aprendam. Aperto OK, certo? Eu estou aqui a falar, etc, etc, a fazer o programa, ok? Ele grava tudo, eu posso fazer isso durante 5 horas, ele escreve tudo, depois eu corrijo tudo e digo assim, ok, esta é a minha visão, agora vamos separar isso em áreas, vamos dividir, mas isso requer esforço. E é isso que às vezes falta. Dedicação, quanto é que tu queres? Depois eu posso pegar isso, digitalizar isso, criar um e-book, pôr numa plataforma a vender e aguardar o meu combo. Exatamente. Vai me dizer que essa geração, tipo, não tem oportunidade? Tem. Tem saldo para pôr iPhone, para dançar toloba, não podem. Come Sabe on. dançar? Não, sou fraco. Sou fraco, não sou fraco. entendi. Sei dançar kizomba, mas kuduro não. Não, angolano tem que saber kizomba, pelo Não, menos. isso é o mínimo. É o mínimo. Mas pronto, esses são alguns dos motivos pelos quais as pessoas não escrevem e têm medo de se expor a isso. Quando eu lancei o livro, eu tive um feedback muito positivo. É um livro muito interessante. Obrigado. No dia do lançamento do meu livro, houve um senhor que estava no Belas, eu também lancei no Belas. Ele passou e disse, mas o miúdo, eu tenho 70 anos, nunca escrevi livro. Você tem 30... Literalmente, como é para dizer. Você tem 30 anos, já escreveu livro. E livro escreve-se na minha idade, eu tenho 70 e tal anos. Bate na madeira, esse senhor vai morrer, nunca vai escrever nada. Nunca vai partilhar nada. Se é que ainda não foi. Toda a pessoa que eu estou a dizer, ele está a falar que tens que escrever na minha idade. Mas você não tem cota. Isso é tipo aquele cota da banda, que diz no meu tempo era bem mau, mas ele não tem carro hoje. E quando te vê com carro, fica chateado. És miúdo, no meu tempo era difícil. Cota, até onde toca Até nunca mais ouvi que antes era difícil. Estás a entender? Mas Nunca mais ouvi. respeitando os mais velhos, tu vais ser... As pessoas passam os seus medos a ti. Exatamente. Nunca ninguém fez isso. Quem és tu para fazer? Alguém tem que fazer primeiro. Eu não estou muito preocupado com o que eles estão a falar. Nós estamos a fazer. Como disseste no congresso, todo sonho tem um preço. Me chamaram para trabalhar, então eu vou trabalhar. Yeah. Muito bom. Danilo, tens gostado do que tens passado e do que tens recebido? Eu tenho... Quando vais a congressos, palestras, sim. você passa alguma informação, você tem uma intervenção e depois as pessoas vêm e dizem que gostaram, te mandam vídeos, você, não, por acaso aqui, acho que tenho que ajustar aqui. Faz essa correção, essa autocorreção. É o que mais fazes? Eu tive que diminuir isso, percebes? Porque eu era extremamente... Não estou a falar de julgamentos. Correto, eu Não, percebo o que estás a dizer. Estás a falar acerca fazer de uma self-improvement. autoavaliação. Isso. Exato. Eu era muito focado no feedback dos outros para tentar fit ou caber dentro daquilo que os outros pensavam alheio. que eu era. Hoje, menos. Por exemplo, naquilo que eu fiz no Todo Sonho Tem um Preço. Foi muito bonito. Obrigado. Aprendemos muito. As Obrigado. moças, Danilo! Uma até gritou, eu quero Danilo! A outra disse, achas? Fica calma. Fica mesmo calma. A minha... Anyways, estava a dizer... Depois até eu queria perguntar, Danilo, porque eu estou assim meio que aflita. Eu preciso de técnicas para dizer não. Sei que só se fala de assédio para as mulheres. As mulheres são muito assediadas. Mas eu sei que tenho amigos que também são muito assediados. Lidas bem com assédio? Como você encontra uma barreira para dizer não, sem magoar quem chegou, sem diminuir, mas o caminho não é por aqui, né?
o caminho é assim, então você vai aqui, eu vou aqui, está tudo bem, mas aquela barreira da educação. Bom, vou pôr isto nesta caixa. Isso. Nessa primeira caixa, vou acabar de Exatamente. responder à questão que tu colocaste sobre como é que eu lido com o feedback dos outros. Para depois responder essa. Só para terminar o raciocínio. Sim, sim. Eu estava a dizer que, relativamente a essa questão do feedback, eu hoje faço muito self-improvement baseado nas opiniões que importam. Se eu sei que tu fazes, já fizeste ou me acompanhas, eu vou parar para te ouvir. Se eu sentir que tu és uma pessoa que só estás a me conhecer naquele momento e queres opinar... Não vale a pena. Mas eu não vou dizer que não vale a pena. Eu só vou dizer tipo, ok. Com sorriso, fixe. Mas... Não tem nada. Não porque não estejas a acrescentar valor, mas porque eu sei que tu não tens contexto. Exatamente. Tu só estás a ver aquilo. Isso é como se eu te mostrasse a cena de um filme Não conheces a história, então... e tu fizesses o teu julgamento baseado num frame do filme. Exatamente. Aquilo que tu viste no Todo Sonho Tem um Preço é um frame. Não é um Depois nos filme. ofereceste ainda... Exatamente, não é o filme. Sim. Então, hoje eu tendo a não dar tanta importância a isso, porque eu entendo que geralmente o que as pessoas estão a passar é, primeiro, o reflexo dos seus medos e, em segundo, querem participar na tua história, mas só querem pendurar-se no que está a bater. Então, isso é das coisas que eu hoje tento separar. Relativamente à questão dos assédios e de como é que eu mantenho alguma distância, alguma coisa, eu acho que é como as próprias mulheres também se dão respeito, conosco não é diferente. Estamos oferecidos. Se eu me posicionar de uma forma muito confiançudo, que sou simpático com toda a gente, mas de uma forma que mostra uma coisa, as pessoas vão sentir-se livres para entrarem no teu espaço, certo? Sim. Mas ainda assim tu tens pessoas que mesmo tu mantendo essa distância, fazem isso. Então tu tens métodos para que isso... de limites. Completamente. Tu tens métodos para que isso não aconteça. No digital, podes bloquear, podes apagar. No telemóvel, podes bloquear, podes apagar. Faço isso muito. E, sobretudo, por exemplo, no meu caso, as pessoas gostam do personagem, as pessoas não me conhecem. Há um personagem? Sim. Eu sou uma persona pública. O que aparece aqui é só o que é bom. Aquela ideia de que não, aquele dá para mim porque só está a ver aquilo que é bom. Uma like, nós não postamos. A maneira que tu, por exemplo, podes falar com o teu parceiro ou que tu lhe puxas um nervo. Ou Josias, que, estás a perceber, assistente. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Percebo. As pessoas veem tipo, uau, grande boss, não sei o quê. Mas o Josias, se calhar, vê-te nos piores dias. Mas, na minha opinião, isso é que é amor. Então, essas pessoas não me amam. Elas gostam do meu trabalho e gostam da minha persona. Isso. They don't love me because they don't know me. Aí se alguém te provar que te ama? Elas amam o que elas veem no ecrã. Quando eu digo elas, figura. as pessoas. Entendo. Exato. Gostam do que vem no ecrã. E eu tenho outros voos para alcançar. E ainda bem. E eu entendo que existem 5... Eu falo sobre isso no meu livro. Existem entre 5 a 4 coisas que podem destruir um homem. Bebida, apostas desportivas, mulheres. Tá a faltar, falo de mais 2 no livro. Ajuda-me. Qual vício? Festa? Saídas noturnas. Essas coisas que criam... Não buscar conhecimento. Essas coisas criam vício. Mas quando eu digo mulher, não é nada contra as mulheres. Percebo. É lust. A falta de autocontrole. Tu provavelmente já conheceste alguém... Prazer desordenado, o apetite desordenado. Luxúria. Isso. Tem nome, luxúria. E o que é luxúria? Tu não consegues controlar. Tens que ter tudo e todas. Ao mesmo tempo, toda Só hora. que depois chega uma altura que tu perdes o controle. Então, essa aqui é do LeBron James. E eu partilho convosco em português. O LeBron James uma vez disse keep the main thing the main thing. O que te trouxe aqui é falar para o público, continua a fazer isso todos os dias. A partir do momento que tu deixas de falar para o público para começar a focar na fama, vais cair. Se o que me trouxe aqui é jogar futebol, isso não acontece com muitos jogadores de futebol. O que te trouxe aqui foi jogar bem. Joga só bem. Joga só. Sempre que tu jogares bem, vais ter combo. Isso. Então foca em jogar. Isso das mulheres, a fama, etc., é uma consequência ou um resultado porque tu jogas. E quando olhas muito por aí, te distrais. Se tu tiras a tua atenção de jogar bem e pões nessas coisas, o teu rendimento no campo vai cair. Significa o quê?
Daí a questão da melhoria contínua na tua parte técnica, certo? Sempre. Daí, se tu não... E depois eu vou passar isso para os homens. Se tu não tens melhoria contínua, eventualmente a tua mente, que é a tua coisa principal, vai te distrair. Então, imagina, a minha mente é falar para pessoas, é fazer consultorias para empresas, etc. Se eu me focar em Danilo Castro da moda, que eu estou em todos os programas de televisão, fazer danças no TikTok, etc., Moço que tem livro. a main vai desaparecer. Os contratos que eu tenho, as parcerias que eu tenho, esse gato está, como é que eu falo na banda? Está deslumbrado. Está deslumbrado. As tuas oportunidades desaparecem. E isto não sou eu que estou a dizer. A história repete-se. Tu tens vários exemplos aqui em Angola, ao longo da história. Muitos. Tu não precisas de errar. Tu precisas de ver os erros dos outros. Assim Então, mesmo. as gerações passadas podem ver assim, não. Fulano fez assim. E esse fulano nem precisa ser da tua família. Tu podes ver esse fulano na net. Pô, esse cota começou assim, lançou esse benga, depois lançou esse benga, começou a beber, andou com essas damas todas. Eles espalharam na net. Ei! Agora caiu. Falhou. Pô, eu tenho 20 e tal anos, 30. Estou a bater, estou a pipocar. Eu quero chegar aos 50 e estar assim. Se eu fizer a mesma coisa que esse cota fez, eventualmente eu não vou conseguir atingir os objetivos. Então, deixa-me tentar controlar. Isto é o que me protege de não estar metido em maluquice, porque eu também comecei muito cedo. Lembras que eu disse que eu já fazia festas com 17, 18, 19? Então, Na Tuga. eu vivi essa pseudo-fama que as pessoas falam Muito cedo. ao meu nível. Percebes? Então, eu consigo aumentar a escala e entender, eu já senti isso, eu sei o que é isso. Só que aqui é maior. Então, se Angola para vocês é muito, imaginem quando eu chegar ao Brasil ou aos Estados Unidos e for maior. Eu tenho que estar preparado para saber, tipo, uau. Porque é aí que eu me vejo. Agora, Eu não me vejo na banda. Não, e pessoas que pensam além têm de saber já se ver Então, lá o para que eu quando digo aos chegar. meus parceiros é, eu já vivo na energia que eu quero estar. Exatamente. Eu já crio a escassez da minha imagem que eu preciso de ter para ser visto de longe. Agora, porque lá à frente também vai ser se calhar maior. Falando sobre os homens. Se tu és homem, estás a ver isso. Isso não é para as mulheres, é mesmo só para os homens. Recado. Tens que trabalhar. É. Eu não estou a falar que tens que ter um emprego. Sim. Tens que trabalhar. E trabalhem mesmo. Aí eu vejo boi de madeiras preocupados. Eu não consigo. A dama X ou a dama Y. Ainda não estás no nível dela. Yeah. Foco só no lugar isso. errado. É. As mulheres admiram homens que são big no que fazem. Homens que resolvem. Que são concentrados, que são focados, que são exemplo, etc. Se tu só estás focado em seguir as damas, nunca vais ser o que elas querem. Nunca terás. Preocupa-te em fazer o teu saco e em ser bom no que tu fazes. Elas vêm porque vão ver valor em ti. Nem estou a falar do dinheiro. Vão dar conta, esse Madier tem visão, é focado. E a certa vai aparecer. Então isso é o que eu partilho para os rapazes, porque eu vejo que eles estão muito focados. Eu quero ter um G63. Eu quero ter um Rolex. Eu quero ter um carro. Estão focados na coisa errada. Tem aquele perfume de 200 e... Keep the main e precisam thing. de cadeiras em casa que não têm. Keep the main thing, the main thing. Exatamente. É só isso. Você que está a gostar do nosso programa, subscreva o nosso canal e compartilha. Danilo, eu não posso, de forma nenhuma, te deixar sair daqui sem fazer uma pergunta que eu sei que a comunidade vai me cobrar. Diz-me. Quais são os melhores negócios para se implementar em Luanda? Pensaste que ia escapar desta? Nem pensar. Não, a questão que se coloca fizeram-me essa pergunta por acaso há dias e eu disse que Angola... És virgem. Vi essa story. Eu acho que nós somos uma terra de produtos ainda, não somos uma terra de serviços. Tu tens uma terra que dá muito, tens escassez de muitos produtos e o produto... Eu vou partilhar aqui uma dica que um cota me deu, um dos meus mentores. Ele disse, Danilo, tu estás na área dos serviços. A área dos serviços em Angola exige que as pessoas gostem de ti para te darem a oportunidade de vender serviços. Quando tu estás na área dos produtos, o produto não tem nome, não tem cara. Pões uma marca, pões o produto na rua e ele vai e traz dinheiro. O produto é o teu soldado que você pega, ele põe na rua, ele vai e traz dinheiro. Se tu tiveres o produto bem organizado, ele vai todos os dias e traz dinheiro. Se tu estás a vender um serviço, tu dependes de uma pessoa para ir fazer o serviço e voltar. Essa pessoa tem que ser curtida onde ela foi. Se não lhe curtirem, isso cai em ti. Josias. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes o que eu estou a dizer? Sim, então, percebo. Daí a pessoa que trabalha contigo tem que ser reflexo de ti, tem que ser bem formada. Sim. Porque estás a vender serviços. Se tu estás a vender produto, só tens que ter um produto de qualidade, que se calhar tu nem precisas de produzir esse produto.
já estás a comprar o produto. Então, eu, neste momento, os jovens empreendedores aconselho sempre a venderem produtos. E hoje tu tens as redes sociais, que são um canal espetacular. Cria comunidade, cria uma comunidade no nicho de um produto que tu não tens. Vou partilhar aqui um business. Não, é melhor não. Não, vou partilhar um business. Danilo, por Vou partilhar favor. um business. Vou te dizer o seguinte, alguém pode fazer, depois mandem só a percentagem. Uhum. Vocês têm uma comunidade de expatriados muito grande em Angola. Vamos dizer que eu tenho uma comunidade de filipinos, certo? E a Certo. comunidade de filipinos em Angola, se calhar, tem 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas provavelmente querem produtos que só existem nas Filipinas e não tem cá. Sim. Se tu encomendares produtos das Filipinas num contentor de 40 pés com parceria de um cota que vai injetar kombu e tu vais lhe dar a visão e tu vais encomendar esse produto, vais fazer essa encomenda com produtos da Filipina, tu só precisas saber onde é que os filipinos que estão aqui vivem. E como é que tu podes fazer isso? Vamos dizer que tu tens um contato com uma pessoa da Embaixada das Filipinas ou nas empresas onde os filipinos trabalham. Então ele vai dizer, não, a nossa comunidade pausa no sítio X. Tu vais ter uma pessoa que vai lá espalhar os flyers e vai dizer, nós vendemos o Chow Yun Min, peço desculpas pelo preconceito, que só existe aqui. Mas eu quero vos pôr na minha base de dados e todos os meses, quando nós encomendamos, nós vamos deixar na tua casa. Mas posso fazer um método de subscrição onde todos os meses tu me pagas 25 ou 30 mil kwanzas para ter acesso aos produtos em primeira mão. Além disso, também me pagas o produto. Se eu tiver isso com 3 ou 4 mil filipinos, vezes uma venda básica de 30 mil kwanzas ou 40, quanto é que eu tenho ao mês? Isso é só uma comunidade. Se eu tiver com todas as comunidades expatriados cá. Isso é muito bom. Aí vem a questão, depois você passa essa ideia, a pessoa vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para começar. Eu disse, tens que ter um cota que injeta, mas para esse cota te injetar, tu tens que trabalhar em ti e tens que fazer um plano de negócios. Onde é que tu vais ver o teu plano de negócios? Na net, porque tem lá milhões de modelos de planos de negócios sólidos e tens milhões de vídeos no YouTube a mostrar como é que tu fazes um pitch para conseguir dinheiro. Outra coisa que as pessoas falham muito é, não vai pedir investimento de 5 milhões de kwanzas. Fala, preciso de 100 mil. E com 100 mil prova que tu vais devolver 150 mil. Com 150 mil, prova que podes devolver 400 mil. Isso é que vai te dar credibilidade e vantagem competitiva para as pessoas dizerem assim, o meu dinheiro, quando vai contigo, ele volta ele volta e traz amigos. Estás a perceber? Portanto, para te responder, produto. Sempre digo, quando eu quero fazer alguma saída, eu olho assim, parece uma coisa de louca, mas olho no dinheiro. Você quer ir, vais voltar quando? Vais voltar com quem? Tem que ter vez, né? Sim, você não pode ir, vem, demoras, e não vem sozinho, não. Tem que contar com o pai, mãe, irmão, amigos. Exatamente. A tal multiplicação. Exatamente. Nossa, Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei imenso de ter-te aqui. Tens discursos muito primorosos. Thank you. E ainda bem que fazes parte da minha geração, porque já há algum tempo nunca mais ouvi, mas ficavam a dizer que essa geração é muito preguiçosa, não é muito ansiosa, não busca, não senta com quem sabe, só critica. Mas você é a prova de que não é a geração. Alguns. Nós estamos É normal, nem tudo. todos vão se safar. Ah, é? Somos bué. Somos mesmo muitos, mas muito obrigada. Eu que agradeço mais Eu uma sei vez e que parabéns. Gostaste? Estamos em sintonia. Sim, muito bom. Ainda bem. Terminamos o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, subscreva o nosso canal, compartilha. A plataforma vai entender que o conteúdo é relevante. E vocês viram que é relevante. E mais uma coisa. Eu gostei tanto, que eu vou disponibilizar lá no meu Instagram, Maria Rosa, um levantamento com algum dinheiro. Você precisa. Então, passa por lá. É só passar, tirar o código e vai levantar. Beijinho e até o próximo programa.